Meu nome é Otoniel Medeiros da Costa, né? Filho do senhor José Leão da Costa, né? E sou o filho de número 2. Meu pai, José Leão da Costa, nasceu em Óbidos, no Pará, né? Descendente de português, né? E essa história é muito bonita, uma história muito boa. Foi criado com muita humildade, né? Seu pai cortava lenha para criá-lo, ele e mais outros irmãos, né? Muita dificuldade. Depois, com muita batalha, conseguiu iniciar a vida como comerciante com pouquinhas coisas. Começou a cultivar juta lá em Óbidos, né? E juta e cacau ele comprava, vendia também o cacau na cidade, né? Tinha 2 barcos no porto da nossa casa lá, e nesses 2 barcos ele enchia de juta e cacau e levava para a cidade, para os patrões dele, que eram judeus, lá na cidade de Óbidos. Ele foi em Belém e comprou uma eletrola, né? Eletrolas daquelas, chamavam na época eletrola, com 2 tampas, e aí ele colocava uma caixa aqui, outra ali, e levava os discos como ele fosse o tocador, né? E tocava nas festas, nas quermesses, né? E eu ia sempre com ele. Um fato engraçado era que ele falava para nós, quando ele era solteiro, que ele jogava pimenta no salão para acabar com as festas, né? E outro fato foi que ele levantou com os amigos dele a canoa de um conhecido do pai dele, tirou de terra e colocaram em pé numa árvore. E quando descobriram quem fez, os próprios pais foram colocar para a água. Vai ficar marcada a forma como ele nos criou, né? Com muita rigidez, né? Nos deu uma educação um pouco, ele assim, um pouco sem cultura, sem estudo, né? Que ele estudou apenas 3 meses, era o que ele falava na vida dele, mas era uma pessoa que ninguém conseguia enganá-lo, entendeu? Quando chegava alguém aqui em casa, com algumas conversas, algumas histórias, ele sempre... as pessoas aqui da cidade de Parintins, onde ele veio morar, muitos foram enganados, pessoas bem aculturadas, né? Mas ninguém conseguia enganá-lo, porque ele era uma pessoa um pouco esperta nessa situação, né? Alguns fatos engraçados que ele fez quando aqui em Parintins, era quando tinha os comícios, né? Que existia MDB e Arena, ele pegava ovos e jogava nos comícios da Arena para dissolver. Certa vez ele saiu devagarzinho com o ovo já bem podre mesmo, de galinha, aí soltou bem em frente ao palanque. E depois que o mau cheiro começou a exalar, não ficou ninguém. Eu me chamo Edna da Costa Figueiredo, eu sou a filha de número 1, eu sou a primogênita do seu José Leão da Costa, meu pai, meu querido pai. Meu pai foi um homem muito importante nas nossas vidas, na nossa família, né? E desde que eu me entendo como gente, meu pai já trabalhava com comércio. Foi um homem muito batalhador, desde quando eu era criança. Meu pai já trabalhava com comércio, eu me entendi vendo meu pai trabalhar com comércio. Fazia troca no interior, né? Como a juta, cacau. Ele pegava dos clientes, dos produtores e passava para os empresários, trocava com mercadoria para ele vender no interior. No município de Óbidos, chamava-se Costa de Óbidos, o município. E depois de vários anos convivendo naquela localidade, minha mãe botou na cabeça do meu pai para sair daquele lugar, né? Como os pais da minha mãe moravam aqui em Parintins, ele veio, fretou um barco, botou tudo dentro, botou os filhos, botou os bichos, os patos, os periquitos, papagaios, tudo dentro do barco e veio para cá, para Parintins. E aqui ele comprou uma casa de madeira e construiu um pequeno comércio. Começou a trabalhar nesse local aqui, onde eu estou falando. Meu pai trabalhou por mais de 50 anos com comércio de estiva.
morando nesse mesmo local, trabalhando no comércio dele aqui, fez muitas amizades nessa cidade, principalmente nessa rua. Inclusive tem um poeta desta rua que fez vários poemas, incluindo o nome do papai, grande trabalhador, grande comerciante da rua 31 de Março, né? Então ficou na história. E o meu pai era um homem assim muito extrovertido, gostava de brincar. Ele brincava muito, ele era muito brincalhão. Tinha o momento da seriedade dele, da braveza, mas também ele tinha um momento de descontração. Brincava. Todas as tardes gostava de sentar aqui na frente, onde nós estamos aqui. Hoje os filhos estão todos aqui. Ele foi pai de 8 filhos, 6 mulheres e 2 homens. E hoje nós estamos aqui por um momento muito especial que aconteceu. Deus resolveu recolher o nosso pai. Está fazendo 3 dias que ele foi recolhido, ele foi promovido aos céus. O Senhor promoveu ele. E esse é o motivo de nós estarmos hoje aqui, todos os filhos reunidos. Porque nós viemos fazer a despedida do nosso querido pai, né? E por isso nós estamos aqui. Mas ele foi um grande homem. Ele foi um grande homem, deixou o nome dele limpo nesta cidade. Era um homem que gostava dos seus negócios todos bem feitos. Era muito honesto. Ele comprava com 8 dias as mercadorias dele, ele já pagava. Não ficava devendo nada a ninguém, nunca ficou devendo. Nunca fez empréstimo em banco, ele não gostava. Quando se falava em cartão de banco, ele dizia que ele não gostava dessas coisas. Que ele só ia no banco para pagar luz e água e os boletos, né, que ele comprava as mercadorias. A maior lembrança que ele deixou para nós foi de ser um homem muito honesto, muito trabalhador, muito guerreiro e muito brincalhão. Brincava muito, brincava. Ficava aqui nessas cadeiras, aqui e acolá. Ele soltava uma brincadeira e todo mundo se divertia, né? Pois é, então meu pai foi um grande homem, vai ficar na história das nossas vidas para todo sempre. Em nome de Jesus. Olá, gente, boa tarde. Eu sou o Abraão Medeiros da Costa, filho de José Leão da Costa, que já está com o Senhor, Jesus já o levou. Eu sou o filho dele, caçula, e nós estamos aqui para falar um pouco da vida do meu pai. Ele foi comerciante por muitos anos aqui na cidade de Parintins, sempre foi um homem muito brincalhão, brincava com as pessoas, às vezes colocava uma quantia de dinheiro amarrado numa linha e jogava para o outro lado da rua, aqui mesmo no comércio, aqui onde nós estamos. E quando as pessoas paravam para pegar, que as pessoas passavam de bicicleta ou de pés, que paravam para pegar o dinheiro, ele puxava, e as pessoas, puxava a cordinha e as pessoas não pegavam o dinheiro. E muitas das vezes ele também fazia muitos tipos de brincadeira, né? Tinha um homem que chamava-se Adolfo, que o apelido dele era Cachimbo da Maria Lopes. Ele vinha aqui e brincava com o papai. Quando ele vinha aqui, ele cantava uma música e o papai ligava o ventilador, ele achava que já estava gravando. E quando o papai ligava o ventilador, ele começava a cantar a sua música. E ele cantava assim: vestido curto, cabelo aparado, saia serpentina e cangote raspado. Vestido curto, cabelo aparado, saia serpentina e cangote raspado. Então era essa música que ele cantava. E ele dizia pro papai que ele estava muito famoso, mais famoso do que o Roberto Carlos. Porque quando ele passava da Fabril Juta para lá, que não morava mais ninguém, não tinha morador depois da Fabril Juta na época. E ele falou que, seu Zé, que eu tô mais famoso que o Roberto Carlos. Porque quando eu passo da Fabril Juta para lá, mas já me jogo pedra, me jogo pedra, me jogo pedra. E certa feita, ele gostava de usar aquele chapéu de palha. E o meu pai pegou e amarrou uma fita no chapéu dele e o papai tocou fogo. E estava pegando fogo no chapéu. E quando o fogo já estava pegando no chapéu dele, e ele gritou e apagar o fogo. E o papai olhou para ele, ele disse: seu Zeca, eu vou lhe dizer uma coisa. Se o senhor não fosse um homem de respeito, eu ia dizer que foi o senhor que fez isso comigo. Só que foi o papai que fez, porque o papai era um homem muito brincalhão.
Então, essa era a vida do meu pai aqui na cidade de Parintins, comerciante, é um homem guerreiro, um homem de fibra e que fez muitas amizades, muitos amigos, como a Edna já tinha falado, veio de Óbidos e morou aqui em Parintins por muitos anos, foi comerciante aqui há mais de 50 anos e foi um homem guerreiro aqui neste lugar, um homem abençoado, um homem alegre, brincalhão. E hoje está no céu com Jesus e nós estamos felizes por falar dele, porque esse sim, esse foi um pai maravilhoso, um pai guerreiro, José Leão da Costa, meu pai. E eu sou o Abraão Medeiros e Deus abençoe a todos. Obrigado. Bom, eu sou Edneuza, a terceira filha do seu José Leão da Costa, que viveu nessa cidade aqui. Eu lembro que eu nasci em Óbidos, onde ele nasceu, e eu vim de lá com meu pai com 6 anos de idade. Chegamos aqui nessa cidade, como meu pai morava tanto tempo no interior, nós chegamos aqui, meu pai não se acostumava com uma música que tocava no cinema. Toda tarde tocava aquela música no cinema e meu pai ficava agoniado da cabeça e eu não vou me acostumar nessa cidade. Aí pegou os filhos novamente de volta para Óbidos. Só que chegou em Óbidos, ele viu que as coisas tinham mudado, o que ele tinha deixado por lá já não existia mais. E meu pai retornou a Parintins, né? E aqui nós ficamos com ele. Como hoje eu tenho 57 anos, então eu conto 50 anos, né, para cá, para Parintins, tirando 4 anos que ele foi lá para Rio Preto da Eva e ficou lá conosco. Mas assim, o que eu guardo do meu pai, né, um homem digno, como meus irmãos já falaram, honesto, nunca ficou devendo a ninguém, muito bravo conosco, muito bravo. Eu nunca esqueço de uma última surra que eu peguei do meu pai, que eu tinha 15 anos de idade. Namorava um rapaz que meu pai não gostava. E um dia eu sumi um pouquinho, eu tinha ido ali para a Praça do São Benedito com esse rapaz. E quando eu cheguei, meu pai estava ali naquela esquina, com uma régua laranja, de aproximadamente quase 1 metro, que ela tinha sido feita justamente para nos disciplinar. E ele veio me batendo de lá com essa régua. Chegou aqui em casa, ele largou a régua e pegou um cinto. Depois ele largou o cinto e pegou uma corda. E a minha sorte era que a tia dele estava aqui, tia Vivica chamada, né? E quando ele pegou a corda, a tia Vivica brigou com ele. Pare de bater na menina que você já bateu muito nela. E ele atendeu a ela, né? Mas se hoje você me perguntar assim, se eu fiquei chateada, revoltada com meu pai por causa disso, não. Então, meu pai é o homem que eu mais amei na minha vida e amo, né? Já partiu para o Senhor, mas ele continua aqui no meu coração. Então, isso assim que eu posso dizer do meu pai de exemplo, né? De criação que ele nos deu, que ele era dessa forma. Mas, sabendo nós, né? Quando nós ficamos adultos, nós reconhecemos que a maneira como ele nos tratava era justamente para querer o nosso bem, que nós trilhássemos de um caminho melhor. Uma das coisas, né, aqui no meu pai, assim, vinha muita gente, era um menino que não tinha os braços, era esse o cantor, né, que cantava as músicas, que cantava igual o Roberto Carlos, então vinha muitas figuras engraçadas aqui, né, muitas figuras engraçadas. Tinha um que ele trazia uma macaquinha e a macaca dançava na frente de uma lamparina, alguma coisa assim, e hoje eu conto essas histórias aonde eu estou, né, na minha cidade, as pessoas dizem, Edneuza, é cheia de histórias, cheia de piada, lá de Parintins, né? Mas isso tudo era que eu via o meu pai fazer, né? Sempre observei ele fazendo esse tipo de brincadeira e com família mesmo. Também ele sempre contava algumas histórias assim para nos fazer sorrir. E hoje ele deixou só saudades, né? Mas estamos aqui, continuamos a vida e nunca iremos esquecê-lo do que ele fez por nós. Oi, eu me chamo Ana Rita Medeiros da Costa, sou filha do seu José Leão da Costa, mais conhecido como seu Zeca, aqui na rua 31 de Março. O que eu tenho para falar do meu pai é que eu tenho um grande orgulho de ter sido filha do seu José Leão da Costa, porque foi um homem digno, um homem de respeito, um homem que nos ensinou o caminho certo. Esses 8 filhos que ele teve, como já foi falado aqui, foram todos bem criados, graças a Deus. Então, meu pai, para mim, ele sempre será o meu herói, o meu rei.
Ele não está mais aqui entre nós na matéria, mas nunca vai sair dos nossos corações, da nossa mente. Esses últimos dias que ele passou ali no hospital, que eu estive com ele, eu beijava ele, eu dizia: Pai, o Senhor está sendo um grande guerreiro, Pai. E eu sempre digo assim, dizendo para minhas irmãs, com meu pai com 91 anos, mas ele lutou até o final pela vida. Mas foi da vontade de Deus, né, ele levar o nosso paizinho. Então, o que eu tenho de dizer para o meu pai é que meu pai sempre será um rei e sempre será o nosso herói. Olá, eu me chamo Miriam Medeiros, também sou uma das filhas do seu José Leão da Costa, né? E como já foram falado aqui por muitos, né, sobre o meu pai, né, que é esse homem brincalhão, homem sério. Então aqui também eu tenho também algumas histórias a relatar do meu pai. Os irmãos mais velhos já tiveram outras histórias e nós temos a mais recente, da nossa época. Uma das histórias que eu vou contar aqui do meu pai é, por exemplo, papai era um pouco, como elas já falaram, severo, e eu tinha um namorado. Eu lembro que eu tinha um namorado, que eu não vou relatar o nome agora, e quando essa pessoa chegava aqui, o meu pai não gostava desse meu namorado e dizia para mim assim: Miriam, a próxima vez que esse contador de vantagem chegar aqui, eu vou expulsar ele daqui de casa. Aí toda vez o contador de vantagem aparecia aqui, mas ele não tinha coragem de expulsar o contador de vantagem. Aí ele dizia assim: eu não gosto dele porque ele conta muita vantagem, né? Mas o meu pai já sabia o porquê. E graças a Deus que eu não casei com esse contador de vantagem, né? Porque muitas coisas depois se sucederam. Porque na realidade ele já sabia e queria o melhor para a filha dele, né? Então, são várias e várias histórias desse homem, do meu herói, que é o meu pai. Então tem outras histórias, agora o Abraão contou a história daquele cidadão, e desse mesmo cidadão que ele contou a história, eu lembro que ele amarrava o paletó, que ele vinha com um paletó velho, esse cidadão, e ele amarrava, que era o cachimbo da Maria Lope, e meu pai amarrava. Quando ele levantava com a cadeira, ele levantava, já havia grudado a cadeira dele com o paletó. Por quê? Porque o meu pai fazia essa brincadeira, né? Mas tudo isso para ele era uma diversão, sem maldade. Meu pai agia assim. E esse é o meu pai. Boa tarde, meu nome é Adaltiva da Costa Queiroz, filha do seu José Leão da Costa. Para falar do meu pai, para mim é super emocionante. Né? Meu pai sempre foi um homem guerreiro, valente, como as outras minhas irmãs já falaram, um homem de pulso forte e que deu uma excelente criação a todos os filhos. Todos nós somos honrados pelo pai que tivemos. Não temos ninguém na família de má índole, porque o ensinamento que nós tivemos do nosso pai foi nota 10. Né? Amo meu pai do fundo do meu coração, amarei eternamente. Meu pai dormiu no Senhor, descansa, e hoje deixou para nós muitas lembranças e um grande legado. Eu quero falar também de algo interessante da minha vida, que eu nunca esqueci dessa história. Pela rigidez do nosso pai, nós tínhamos um medo terrível de pegar umas lapadas, pegar umas lambadinhas de cinturão, ou de um cipó, mas um dia ele me deixou aqui vigiando a taberna dele e pediu que eu não saísse aqui da frente. Quando o papai chegou aqui, eu tinha ido ali na esquina do colégio muito rápido e passou um amigo e me convidou para dar uma volta até em frente ao Ilha Verde. E nessa volta que eu fui até o Ilha Verde, quando eu voltei, meu pai já estava me esperando com um cinturão para me dar umas lapadas pela minha desobediência. E tudo que meu pai fez, para mim não foi mal. Ele só me corrigia para que eu pudesse ser uma filha obediente, uma filha dedicada, né? E não desobedecesse a ele. Como eu desobedeci, eu peguei essas lapadinhas dele, porque ao invés de eu ficar obedecendo meu pai, eu saí e ainda fui dar uma voltinha de bicicleta. E isso para mim não foi coisa ruim.
para mim, o que o meu pai fez com nós, porque eu acho que ele só queria nos corrigir para o nosso bem. Amo meu pai do fundo do meu coração e que Deus continue conosco até quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Eu agradeço em nome de Jesus. Bom, meu nome artístico é Kate Marrone, mas meu nome como filha do José Leão da Costa é Ana Cília Medeiros da Costa. Eu sou a quinta entre as mulheres e a sexta entre os irmãos todos. Eu sei que meu pai foi muito guerreiro, apanhei muito, mas para ser obediente, né? Para obedecer ele era muito rígido com a gente, mas graças a Deus ele criou a gente tudo no caminho certo, em que podemos andar, né? Sendo uma pessoa honesta, trabalhadora, guerreira que eu sou, e eu devo tudo isso ao meu herói, que foi o meu pai, José Leão da Costa. O meu herói é muito importante, foi muito importante na vida do meu pai. Sofri muito, que eu não queria perdê-lo, né? Mas infelizmente Deus tinha falha. As virtudes dele eram muito maior com a gente. E isso aí foi um caso que eu me lembro até hoje, mas é um caso isolado que fica na história dele, deixou na história, né? Deixou muito legado, graças a Deus. Para mim ele é um herói, pronto, foi um herói e continua sendo, e eu vou amá-lo para sempre.